Querido amigo internauta, querida amiga internauta, eis que estamos de retorno para continuarmos as nossas reflexões e estudos acerca da doutrina espírita. Este é o canal de vídeos Raciocínios Espíritas e no episódio de hoje estaremos abordando a questão do capítulo intitulado Proteção, capítulo da obra Missionários da Luz, obra psicografada pelo espírito André Luiz, através do médium Chico Xavier. No capítulo Proteção, André Luiz dá o segmento, dá o prosseguimento das considerações que nós fizemos acerca do capítulo anterior, o capítulo 13, Reencarnação. Neste capítulo, portanto, 14, o 14º, André Luiz continua desdobrando os efeitos e os reflexos da reencarnação do personagem Segismundo. Aqui, Segismundo já reencarnou. Equivale dizer que a reencarnação já se iniciou por meio da fecundação. Nós sabemos, desde Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, que a reencarnação se inicia na fecundação. A expressão que o Livro dos Espíritos coloca é concepção, que era a expressão da época, quiçá. E hoje nós sabemos que essa concepção está associada ao fenômeno que nós conhecemos como fecundação. Isto é, quando o gameta masculino fecunda o gameta feminino, a célula ovo originada desse momento, dessa fusão de elementos genéticos, a partir do momento da interpenetração desses dois elementos sexuais masculino e femininos, nós já temos ali um espírito vinculado à célula ovo em desenvolvimento. Então, por isso, todo o processo reencarnatório inicia-se para nós na fecundação. Equivale dizer que os métodos considerados pela doutrina espírita legais e morais são aqueles que agem, métodos contraceptivos, anticoncepcionais, são aqueles que agem antes da reencarnação se iniciar. Porque qualquer ação que visa obstruir o processo de desenvolvimento gestacional após a fecundação é considerado pela doutrina espírita abortivo, portanto negativo. Portanto, todo o processo de intervenção após a fecundação já pode ser considerada pela doutrina espírita abortivo, não obstante alguns são considerados legais, como é o caso da pílula do dia seguinte e de algumas outras intervenções. Mas em Proteção, capítulo 14, André Luiz, naturalmente que depois de acompanhar o processo que se iniciava da reencarnação de Segismundo, ele sabe que embora a reencarnação começa na fecundação, não se completa na fecundação, se desenvolve a partir da fecundação, através de cujo processo o espírito vai mergulhando na matéria densa, vai se imantando molécula a molécula com seu corpo espiritual, envolvendo a matéria ainda em desabrochamento, a ponto de nós afirmarmos, segundo o próprio espírito Emmanuel e também André Luiz, que a reencarnação, embora comece na fecundação, completa-se, via de regra, por volta dos 7 anos, quando o espírito se fixa de uma maneira mais acentuada no corpo que ainda se encontra em desenvolvimento. Antes disso, o processo da reencarnação ainda está se dando, ainda está se desenvolvendo. Inicia-se na fecundação. É definitivo no sentido de que não há como voltar atrás, no sentido de que há possibilidade de reverter a situação. Uma vez a fecundação, há um processo, um vínculo. Mas esse vínculo vai se fortalecendo até se completar mais ou menos aos 7 anos. Filomeno de Miranda, espírito, através do médium Divaldo Franco, no livro Temas da Vida e da Morte, vai acrescentar ainda mais dizendo que embora a reencarnação se complete aos 7 anos, nós podemos dizer que ela alcança sua plenitude no momento da puberdade, quando o indivíduo adentra-se na puberdade e a glândula pineal passa a perder a sua função de veladora do sexo, conforme André Luiz, e passa a configurar-se como glândula da vida mental. A partir desse momento, a puberdade desabrocha e o espírito, portanto, retoma o seu passado.
questão 385 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta às entidades angélicas que sucede com o indivíduo quando ele modifica bastante o seu comportamento, entrando na vida jovem, na vida adolescente, ou mormente ao entrar em alguns estágios da vida adulta. É o espírito que modifica a sua conduta? É o espírito que muda? E as entidades respondem, não, o espírito apenas está retomando o seu passado. É que vale dizer que na infância, as suas tendências do passado, as suas inclinações negativas ou positivas estão mais ou menos relativamente bloqueadas pelo cérebro ainda em desenvolvimento, em desabrochamento, ainda não com todas as potencialidades, a glândula pineal adormecendo os fenômenos sexuais. E quando o indivíduo adentra na vida adulta, particularmente na vida juvenil, na puberdade, desabrocham, portanto, os fenômenos sexuais, a puberdade e, paralelamente a isso, as suas paixões, as suas tendências do passado, as suas reminiscências de outras encarnações em forma de comportamento. O indivíduo modifica bastante do ponto de vista comportamental, a sua estrutura, mas ele está, segundo a questão 385 de O Livro dos Espíritos, retomando o seu passado. Portanto, resgatando para o presente os vínculos do passado, as tendências do passado. Então, a reencarnação completa aos 7 anos e atinge a sua plenitude a partir dos 12, 13, 14 aproximadamente. Mas vamos adentrar aqui no que André Luiz fala no capítulo 14, Proteção. O capítulo 14 já tem um título bastante sugestivo, Proteção. Isso quer dizer que, embora a reencarnação de Segismundo não está, se iniciou, não está totalmente definida, e os laços, Kardec já dizia isso, os laços que vinculam o espírito à matéria, ainda no processo inicial, são muito sutis, são muito tênues, e à medida que o corpo vai se desenvolvendo, o espírito vai fortalecendo esses laços, vai mergulhando mais profundamente na matéria, vai se vinculando mais ao ponto de, no momento em que há um nascimento, como diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos, naturalmente que há um laço muito mais forte, mais acentuado, Não dá mais para recuar no sentido geral da palavra, quando o espírito pode recuar no momento da gestação e ocasionar um aborto espontâneo, quando o próprio espírito, ele arrepende-se, digamos assim, ele recua diante da prova escolhida, da tarefa que foi selecionada por ele, ou que foi selecionada pelos benfeitores espirituais, e diante do medo, da angústia, da aflição, que às vezes envolve a entidade espiritual reencarnante, ele pode se apavorar e pode, às vezes, em determinado momento, recuar diante da prova, rompendo o laço que ainda é muito sutil e resultando isso em um aborto espontâneo. Então, o capítulo chama Proteção, porque é a movimentação da equipe espiritual para proteger aquele espírito ainda com laços muito sutis, muito tênues, que merece cuidado, com o corpo ainda muito frágil, ainda em desabrochamento. Estamos falando ainda do zigoto em formação, cujo espírito está vinculado. Então, os laços são muito sutis, e se não houver uma ajuda espiritual e também a maturidade do reencarnante, pode proporcionar esse contexto, o aborto espontâneo, o rompimento, o abortamento da reencarnação, a frustração, portanto, do processo reencarnatório não ter chegado ao êxito que era esperado pelo mundo espiritual. Depois, portanto, da fecundação propriamente dita, André Luiz começa o capítulo 14 falando no dia seguinte da fecundação, quando ele e a equipe espiritual regressa ao lar de Raquel para encontrá-la, ela, o esposo Adelino e o reencarnante vinculado ao seu útero, à sua dimensão uterina, naturalmente que mergulhando lentamente na matéria. Raquel, então, é visualizada por André Luiz e não passa bem. Acorda um tanto indisposta, um tanto com mal-estar, inexplicável. E Apuleio, que é um dos líderes dos espíritos construtores, lembremos, os espíritos construtores constituem aquela equipe de espíritos ligados à construção do molde fetal, à estruturação do feto, que fazem
magnetização no corpo, nas células, para contribuir com a reencarnação. E Apuleio recebe André Luiz e a equipe de Alexandre e explica que aquilo era muito natural, que Raquel estava passando por aquele mal-estar, porque era muito natural, e que é uma espécie de esforço de adaptação, porque o processo é muito complexo, né? Envolve os fluidos do reencarnante, os fluidos maternos, os fluidos e a psicosfera ambiental, a vibração, né? Daí, quase sempre, de um modo geral, o primeiro trimestre da gestação, da gravidez, é quase sempre muito complicado. Daí o primeiro trimestre, de um modo geral, de uma maneira geral, é caracterizado pelos enjoos, né, pelos vômitos, pelo mal-estar, ou pelo sono excessivo, pelo sono intenso da gestante, né? E naturalmente isso se explica por conta de ser a fase talvez mais delicada do processo gestacional. Até a ciência reconhece que essa é a fase mais delicada, onde existe uma maior probabilidade de perda do bebê. E a gestante se preocupa muito, né? Não apenas com a ingestão de algumas substâncias, a semelhança do ácido fólico, mas também e principalmente com repouso, com a ingestão de líquido, né? Com sono, com a boa alimentação, com a fome, que quase sempre acomete a maioria das grávidas, né? Com sono, repouso e assim por diante, uma vida mais tranquila, porque esse processo é um processo ainda muito delicado e esse início de gestação exige um cuidado ainda maior. Mas o que Apuleio fala a André Luiz é que ela teria, nos próximos dias, problema com o sono. Estamos falando de um dia após ou 2 dias após a fecundação. Ela nem sabe concretamente, não tem ainda a prova, a evidência, não sabe ainda se está grávida, se encontra gestante. Ela tem uma ideia, ela supõe, ela acordou com uma intuição, mas ela não sabe. Estamos aí diante do processo inicial. E Apuleio vai falar que ela terá problemas com sono, mas que é muito natural, ela vai ter dificuldade de dormir, até que se formem os folhetos blastodérmicos. Esses folhetos blastodérmicos, nós não vamos entrar em muita consideração, porque aí envolveremos e derraparemos para considerações muito técnicas a respeito do assunto e corremos o risco de desembocar em uma discussão meramente da biologia, da fisiologia, da anatomia, das ciências naturais, principalmente da embriologia, e nos afastamos dos enfoques espíritas que queremos dar, né? Mas os blastodérmicos são uma espécie de porção do zigoto que dá origem ao embrião, constituído por 2 folhetos e que vão estruturar mais tarde do zigoto ao embrião. Então é esse processo aí de origem do embrião, em que é uma dimensão do zigoto em formação que resultaria no futuro embrião. André Luiz então fala: reconheci que o serviço de segmentação celular e ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispirítico em redução era francamente mecânico, obedecendo a disposições naturais do campo orgânico, mas toda a entidade microscópica do desenvolvimento da estrutura celular recebia o toque magnético das generosas atitudes em serviço, dando-me a ideia de que toda célula filha era convenientemente preparada para sustentar a tarefa da iniciação do aparelho futuro. Ele percebe a importância de cada célula no processo, né, de segmentação celular, portanto, de divisão celular, do processo embrionário de desenvolvimento fetal, né? Ajustamento dos corpúsculos divididos ao molde do corpo perispiritual, ou seja, o corpo perispiritual gerenciando esse processo também e contribuindo com o processo de divisão celular e obedecendo a automatismos e a disposições naturais do campo orgânico, né? Então é interessante isso, né? E, é claro, André Luiz destaca a influência magnética das generosas entidades espirituais ali em serviço, que impulsionavam o processo com a sua influência magnética, né? Então, Apuleio, o orientador, começa então a explicar, dizendo que os espíritos ajudam na parte deles,
que eles fazem a sua colaboração, que eles têm o seu enfoque, né, que eles fazem a sua abordagem, mas que ainda assim existe a necessidade, a cooperação também dos encarnados, né? E é interessante notar que essa realidade, esse contexto, gera uma série de reflexões. E Apuleio vai dizer, em razão disso, prosseguiu ele, o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas de nossa esfera de ação. Em regra geral, origina-se do recuo inesperado dos pais terrestres diante das sagradas obrigações assumidas ou aos excessos de leviandade e inconsciência criminosa das mães, menos preparadas na responsabilidade e na compreensão para este ministério divino. Entretanto, mesmo aí, encontrando vasos maternais menos dignos, tudo fazemos por nossa vez para opor-lhes resistência aos projetos de fuga ao dever, quando essa fuga representa mero capricho da irresponsabilidade, sem qualquer base em programas edificantes. Claro, porém, que a nossa interferência no assunto, em se tratando de luta aberta contra nossos amigos reencarnados, transitoriamente esquecidos da obrigação a cumprir, tem igualmente os seus limites. Se os interessados, retrocedendo nas decisões espirituais, perseveram sistematicamente contra nós, somos compelidos a deixá-los entregues à própria sorte. Daí a razão de existirem muitos casais humanos absolutamente sem a coroa dos filhos, visto que anularam as próprias faculdades geradoras. Anularam as próprias faculdades geradoras. André Luiz está se referindo aqui, inclusive, a essa inconsciência criminosa, essa leviandade, e ele conclui esse trecho falando de faculdades geradoras, como se estivesse sutilmente associando ao fenômeno sexual, as faculdades geradoras, ou seja, a nossa irresponsabilidade na nossa conduta sexual, gerando prejuízos na nossa própria economia moral. Quando não procederam, continua, quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, o fenômeno da promiscuidade, do usufruto apenas do gozo, do prazer, do hedonismo, né? Agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Nesse último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus. Que notável, ele está dizendo que a ajuda espiritual, a intervenção do mundo espiritual é extraordinária, é algo realmente emocionante, que sensibiliza aquele que se debruça por examinar essas ocorrências espirituais. E essa interferência é constante, no entanto, há um limite. Se os encarnados permanecem fugindo aos deveres que assumiram antes do berço, eles não podem, eles têm um limite no raio de ação. A ponto de chegar a dizer que o aborto muito raramente se verifica obedecendo a causas da esfera de ação do mundo espiritual. Equivale a dizer que o aborto muito raramente acontece por falha do mundo espiritual, por alguma ocorrência da ação dos espíritos no processo reencarnatório, que eles falharam, e aí houve, portanto, o cancelamento da reencarnação do espírito, né? Ele está dizendo que quase sempre há responsabilidades nossas, mentais, morais, materiais, físicas, porque há o aborto provocado, né? O abortamento provocado, mas o aborto também psiquicamente, a rejeição daquele espírito que vem, e o espírito se sente tão rejeitado, tão excluído, e às vezes não tendo evolução moral de lidar com aquela situação, opta por romper o laço de maneira deliberada. Nesse caso, o espírito é que tomou a decisão, a responsabilidade é dele, mas nós temos também uma parcela de responsabilidade nessa situação, porque colaboramos com essa reação e ele não teve estrutura emocional, resistência psicológica para levar adiante aquela situação daquela forma, né? André Luiz então fica cheio de dúvidas.
fica com várias dúvidas, né? E Apuleio começa a explicar, parecendo que adivinhava o seu pensamento, ele começa a explicar. Passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fê-lo com decisão e obediência construtiva. Ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais da sua mente, situou-lhe o molde vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos superentendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Para os círculos da mulher, é tão fácil a ambientação das forças criativas como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora enquanto perdura a existência dos laços paternais. Que notável, que coisa interessante, né? Que informações fantásticas ele coloca aqui, dizendo que Segismundo sofreu, portanto, a mobilização dos poderes naturais da mente materna e o molde vivo que na esfera uterina tinha, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos de atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. O que é que ele quer dizer? O processo do batimento cardíaco, que é um processo automático e que se dá de maneira subconsciente, o processo de respiração, o processo de circulação sanguínea, tudo isso na esfera orgânica, por isso que ele está citando na esfera orgânica. Processos orgânicos como a digestão, como os movimentos peristálticos e assim por diante, que estão se dando sem a contribuição da nossa vontade, da nossa consciência, porque é uma conquista multimilenar da alma que está reencarnada. É a própria alma que conquistou esses elementos automáticos quando jornardeou em experiências animais, em experiências irracionais, e ao mergulhar agora na matéria, imprime na matéria o resultado das suas conquistas, esse automatismo da evolução animal, da evolução vegetal, da evolução dos organismos unicelulares e mais tarde pluricelulares, muito simples, para dar origem mais tarde ao corpo humano, que é uma modelação, uma modelagem sutil, lenta ao longo dos milênios, de organismos mais simples até organismos mais complexos. O corpo humano é o resultado disso tudo, dessa elaboração de milênios e milênios. Por isso que quando a gente contempla o nosso corpo físico, ficamos admirados pela harmonia, por tanta coisa que ele nos oferece e que às vezes a gente nem se dá conta, né? É essa grandeza do corpo humano. E ela está dizendo que Raquel também, na área dos moldes mentais, ou seja, o molde mental que ela faz do filho, o filho que vai ter, oferece uma espécie de forma, uma espécie de estrutura que vai colaborar com o perispírito do reencarnante para imprimir nessa forma os seus elementos e aí, naturalmente, desembocar toda essa estrutura, essa influência no feto ou no zigoto, mais tarde embrião e mais tarde feto, que está em desenvolvimento, né? Os moldes mentais maternos. E que esse processo de molde mental materno às vezes está se dando, no caso de Raquel, sem a colaboração da consciência dela, por um automatismo subconsciente. Então, o processo tem essa delicadeza e essas sutilezas, né? Mas Apuleio acrescenta: teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno, nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que por agora seriam para eles incompreensíveis, ou seja, o processo como um todo da formação fetal, do desenvolvimento embrionário e do processo da reencarnação, adaptação de energias criativas do útero materno no processo da reencarnação, é muito difícil os desencarnados explicarem para nós, por falta de elementos, por falta de linguagem, por falta de recurso técnico para entender, por falta de conhecimento científico para que a gente possa entender esse conhecimento espiritual. Então, por isso,
os encarnados tendem a materializar esses ensinamentos, sem conseguir entender por completo o que o processo reencarnatório demonstra, ou apresenta, oferece de uma maneira integral. Nós sabemos, portanto, de maneira pálida, e os próprios espíritos não tinham condição de explicar totalmente para nós. E Apuleio continua falando da alimentação mental que cada um de nós vibra. E que essa alimentação mental, ele está falando isso, citando isso, para explicar os moldes mentais maternos, dizendo que aquilo que eu alimento mentalmente forma uma espécie de atmosfera. E essa atmosfera automaticamente é como se irradiasse um espelho da minha própria vida, da minha própria mente, como se a minha consciência e o que eu faço dela refletisse, como se fosse uma luz que reflete a qualidade daquilo que eu emito. E ao mesmo tempo eu acabo também recebendo a irradiação e o espelho de outras mentes com as quais eu estou sintonizado com a mesma qualidade. A semelhança que eu emito, eu também recebo dessas outras mentes, porque eu também sintonizo nessa mesma faixa, né? Então, essa alimentação mental ocorre sempre, e que cada criatura, em qualquer lugar, está sempre, diz André Luiz na própria obra, no capítulo que estamos estudando, está sempre com uma matéria mental que alimenta, convivendo com aqueles que também comungam e se identificam desses ideais. À medida em que esse processo se dá, a própria criatura acaba se alimentando disso e vivendo em função disso, a ponto de fazer sua vida de alegria ou de tristeza em função da matéria mental que ali administra e que gera inclusive repercussões físicas. E Apuleio vai dizer em determinado momento: em sua experiência última na crosta, André, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou desequilíbrio momentâneo do coração, recebendo uma notícia angustiante? Por que a desarmonia orgânica, se a hora em curso era, muitas vezes, de satisfação e felicidade? É que, em tais momentos, o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. Então, é interessante essas colocações, porque vem nos dizer dessa irradiação e dessa matéria mental com a qual a gente está sempre respirando, que já está sempre produzindo, e com as mentes com as quais a gente também sintoniza, né? E é interessante que André Luiz volta a comentar que é impossível explicar como um todo a formação fetal. Volta a essa consideração. E, em determinado momento, o instrutor diz que a escolha do elemento masculino, isso é, os espíritos desencarnados da equipe de Alexandre e de outros que selecionaram o elemento masculino que seria impulsionado para vencer a corrida e mais tarde ocasionar a fecundação, esse processo, no caso de Sigismundo, era resultado do seu merecimento, que permitia uma reencarnação mais bem elaborada, né? Na seleção do espermatozoide, né? O elemento masculino aqui é o espermatozoide, né? O gameta masculino, né? Que seria impulsionado para vencer a corrida, né? Então, Apuleio faz essa consideração, que havia um certo merecimento, porque nem todo processo reencarnatório, já dissemos isso, é igual ao de Sigismundo. E ele continua dizendo: no entanto, quando o fator magnético não procede de cooperação elevada, devemos considerar que ele prevalece do mesmo modo, compreendendo que a esfera passiva está igualmente impregnada de energias da atração. Aqui há duas considerações a fazer. Ou seja, quando não há cooperação elevada dos benfeitores espirituais para impulsionar aquele espermatozoide, ainda assim isso acontece. Por quê? Porque, primeiro, o próprio espírito reencarnante, que vibra em determinada faixa e por um automatismo da lei de causa e efeito, para toda causa gera-se um efeito correspondente. Então,
em função dessa lei, o automatismo daquilo que eu fiz em reencarnações passadas, aquilo que eu produzi, gera a reencarnação atual. No momento da vinculação do espírito com o óvulo fecundado, ou no processo reencarnatório, ele próprio pode automaticamente, por um processo magnético, sintonizar com aquela carga genética, com aquele espermatozoide, e o seu psiquismo impulsionar, se for o caso, ou se for outro caso, mesmo que o espermatozoide fortuitamente fecundasse, ele próprio imprimir magneticamente as suas conquistas num processo automático na matéria, elaborando-lhe a estrutura, influenciando-lhe a ponto de transcender, inclusive, a compreensão dos especialistas da genética. Quantas vezes os especialistas da embriologia, da genética em geral, se surpreendem diante de coisas que parecem fugir e transgredir as leis da engenharia genética, né? Então é interessante essa consideração. E a outra consideração é quando ele diz, compreendendo que a esfera passiva aqui é a mãe. A esfera ativa, a dimensão masculina, o espermatozoide. A esfera passiva, a dimensão feminina, que seria o gameta feminino, portanto o óvulo, né? Então, que seria a esfera passiva. Está dizendo que a esfera passiva também está impregnada de energias de atração. Ou seja, se não há o impulsionamento de entidades elevadas por ausência de merecimento para impulsionar aquele espermatozoide, ainda assim o óvulo da mãe muitas vezes possui determinada carga de energia que vai colaborar também com o procedimento e a programação reencarnatória daquele espírito. Por isso que dizemos que, embora nem toda reencarnação seja tão elaborada, isso não quer dizer que não está sob o amparo das leis divinas, né? Sob o amparo das leis universais. E mais adiante o instrutor vai dizer, se o elemento masculino da fecundação está repleto de força positiva, o óvulo feminino está cheio de força receptiva. E se esse óvulo está imantado de energias desequilibrantes, naturalmente exercerá especial atração sobre o elemento que se aproxima da sua natureza intrínseca, né? Que coisa, que trecho que dá quem seja uma série de reflexões. E mais adiante ele diz, em vista disso, meu amigo, a célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de superioridade, mas em sentido de sintonia magnética, em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Esta é a lei pela qual os geneticistas do globo são muitas vezes surpreendidos em suas observações em face das mudanças inesperadas na estrutura de vários tipos dentro das mesmas espécies. As células possuem também o seu individualismo magnético, algo independente no campo das manifestações vitais. Então, é isso que estamos falando, né? O espermatozoide não vence por superioridade física, mas por sintonia magnética, né? Seja dos benfeitores espirituais, seja do próprio reencarnante, né, que impulsiona, seja do óvulo materno, que também tem energias de atração e de atrair determinada energia compatível. Porque o que a André Luiz está falando aqui é que o óvulo materno tem determinada carga de energia que ele próprio pode se responsabilizar por atrair aquele espermatozoide específico que o espírito precisa para o seu processo reencarnatório. Então isso é interessante. E por isso que às vezes transcende a genética convencional, né? E mais adiante nós vemos os amigos, e aí nós pulamos para um outro momento do capítulo, né? Um momento em que os amigos de Sigismundo se aproximam para visitá-lo. Chegam à residência de Raquel e Adelino e, naturalmente, que é recebido pelos benfeitores espirituais, né? André Luiz descreve duas senhoras e um senhor. As duas senhoras parecem vinculadas a Raquel, parece ter um vínculo de afetividade profunda com Raquel, e o senhor, um amigo de Sigismundo, de quem ele tem apreço e que conviveu com ele no mundo espiritual. Então, a visita é carinhosa, diz André Luiz, né? O desejo de uma visita carinhosa. No entanto, Apuleio, novamente, agradece a presença daqueles três espíritos, mas lamenta profundamente não poder autorizar a visita naquela hora. E explica por quê.
ele diz o seguinte: nós estamos tendo pouco tempo de harmonia mental por parte de Raquel. Como Raquel está com essa indisposição, com esses mal-estares, né, que envolve ela, essas desarmonias, ela está com um tempo muito escasso, onde ela tem tranquilidade, ela tem paz, ela tem harmonia mental. E como esse tempo é escasso, nós, diz ele, estamos aproveitando ao máximo esse tempo para intervenções nas células, para magnetização celular. Ademais, é necessário evitar emoções fortes. E se vocês vierem visitar agora eles, naturalmente que encontrando eles fora do corpo, no momento do sono, quando Raquel emancipa-se fora da matéria, essas emoções fortes são, mesmo que de alegria, podem ser prejudiciais à reencarnação, que ela está em fase muito inicial, ainda está em fase muito rudimentar, ainda está no início do seu procedimento, do seu processo, né? E acrescenta dizendo: depois do 21º dia, porém, quando o embrião atingir a configuração básica, nossos amigos podem ser visitados a qualquer hora, salientando-se que, a esse tempo, ambos, mãe e filho, conseguirão ausentar-se do corpo com facilidade. Mãe e filho vão conseguir se ausentar do corpo com facilidade depois do 21º dia de gestação, né? Então, é interessante ele falar que vão ter a configuração básica. Estamos diante de um livro que foi escrito na década de 40. Não havia ainda o conhecimento profundo do feto, né? Até que momento o feto já está funcionando como ser humano, já tem batimentos cardíacos. Não havia, né? O ultrassom, não havia ainda as tecnologias do ultrassom para examinar esse desenvolvimento fetal, né? E naturalmente que aqui estamos diante dessas considerações que são fabulosas, né? André Luiz então começa a observar. E ao observar, ele vai dizer o seguinte, que em determinado momento ele diz: depois da vesícula germinal, com a cooperação magnética dos construtores para cada célula, formaram-se os 3 folhetos blastodérmicos, aproveitando-se o molde que Raquel idealizou mentalmente para o futuro filhinho, que foi aplicado sobre o modelo vivo de Sigismundo, em processo de nova reencarnação. Então o molde de Raquel foi colocado, aplicado, e ao ser aplicado no espírito em reencarnação já de Sigismundo, naturalmente que o processo da reencarnação deu seguimento, né? Então interessante essa observação aqui de André Luiz, falando sobre isso, né? E ao adiantarmos, nós vemos André Luiz comparando a reencarnação com a materialização que ele viu em capítulos anteriores, no capítulo Materialização, quando ele fala que a mãe, a genitora, é como se fosse a médium que vai materializar um espírito. O pai seria o orientador mediúnico, né, que ocorreu no capítulo sobre materialização, havia um orientador mediúnico. Sigismundo, o espírito se manifestando, o espírito manifestante, né? Porque a verdade é que a reencarnação é uma espécie de fenômeno mediúnico também, né? Não deixa de ser uma incorporação, propriamente dita, uma incorporação de 9 meses, mas sobretudo é uma materialização de um espírito desencarnado para a vida física. A diferença é que o processo de materialização demora um tempo relativo para produzir um fenômeno que vai durar um pouco tempo e depois desaparece. E o processo da reencarnação são 9 meses, no mínimo, de gestação, para que a criatura possa se fixar no mundo físico, se estruturar e ter um tempo razoavelmente a longo prazo, a depender de cada um, no processo existencial da vida, né? E nós chegamos ao 20º dia de gestação. No 20º dia de gestação, nesse dia, alguns trabalhadores começaram a se afastar da residência de Raquel, da alcova do casal, desse contato, nesse núcleo de reencarnação, como diz André Luiz, começaram a se afastar, alguns a descansar ou mudarem de atividade,
já que não se fazia já tão necessárias as suas presenças ali perto de Raquel, uma vez que também o desenvolvimento automático, né, o desenvolvimento celular por um automatismo iria se dar, né? E é interessante notar esse 20º dia, né? 20º dia, 21º dia, o embrião estaria numa configuração básica, né? É interessante notar porque eu me lembro um filme sobre aborto, um filme que nós chegamos a lançar em nosso canal, quando fizemos o vídeo a respeito do aborto. Lançamos um trecho muito rápido do filme Um Grito Silencioso, do Dr. Bernard Nathanson, que é especialista e foi especialista em aborto, porque foi diretor de uma das primeiras clínicas do mundo de aborto nos Estados Unidos e mais tarde mudou de conduta e se arrependeu diante dos avanços do ultrassom e percebeu na década de 60 e 70 que ele estava equivocado, né? Ele próprio, que já teria executado milhares de abortamentos. Bernard Nathanson muda de conduta, opta por uma postura religiosa, se torna católico sincero e fervoroso, e ele vai dizer que a partir da 2ª semana, do ponto de vista científico médico, a partir da 2ª semana, nós podemos ver uma estrutura em que há um batimento cardíaco, há ondas cerebrais e que a ciência pode constatar isso. Então, a partir da 2ª semana, já existem ondas cerebrais, já existem batimentos cardíacos. Dizia ele na década de 60, 20º dia, configuração básica. André Luiz falando sobre esse elemento aqui, numa época bastante primitiva, né? Rudimentar em termos de conhecimento científico, né? Então é interessante isso. A colocação de Bernard Nathanson reafirma e confirma André Luiz. Por fim, André Luiz passa as considerações finais, numa espécie de conclusão do capítulo, quando cita alguns elementos que fazem-no concluir a respeito do processo reencarnatório e também aprofundar ainda mais a sua compreensão acerca da experiência da reencarnação, quando ele diz que a forma física de Sigismundo, acomodada no líquido amniótico, assemelhava-se a um peixe, fazendo, portanto, a mesma alusão que ele fez no capítulo anterior acerca da recapitulação que passa a alma no processo da reencarnação, quando resgata, entre aspas, isso é, recapitula as suas experiências passadas, não apenas no psiquismo, mas também na forma física, quando parece reproduzir as experiências anímicas em que o corpo físico resultado da elaboração do espírito que vai imprimindo na matéria suas conquistas, passa por biótipos e por organismos mais simples e mais rudimentares até os organismos mais sofisticados e mais bem elaborados. Daí, aquele embrião, aquele zigoto em desenvolvimento assemelhava-se a um peixe, a um animal aquático, né, a um animal mais simples, mais rudimentar. E mais adiante ele vai dizer que no 21º dia os amigos de Segismundo começaram a visitá-lo. Nesse momento, ele passa a ser visitado, os grandes companheiros de quem ele tinha uma grande amizade, com quem ele privava de uma grande amizade, passa a visitá-lo, passa a confraternizar com ele, e é nesse momento que, pela emancipação da alma, quando Raquel e o próprio Segismundo se libera da matéria, no sono, no repouso fisiológico, encontram os espíritos. E André Luiz, inclusive, cita isso como se fosse uma espécie de recreio, né, de trégua, né, de alívio, né? E aí nós recordamos as colocações fantásticas de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec fala que, pela experiência da emancipação da alma, os espíritos vivenciam uma espécie de recreação quando eles têm a oportunidade de se liberar parcialmente da prisão da carne, né? Do presídio que é, da penitenciária que é a experiência da carne. E acrescentam os espíritos que é somente por essa razão que as almas de escola, que os espíritos adiantados aceitam reencarnar entre nós. Não fosse isso, eles experimentariam muita angústia, muita aflição no mundo físico, mas pela experiência da emancipação da alma, essas almas de vez em quando podem se desligar da matéria e ir ao encontro dos seus entes queridos, dos seus afetos, para privar dessas amizades, né?
André Luiz também acrescenta que nesses encontros espirituais, Adelino foi levado, e ele percebeu que foi levado por espíritos companheiros dele que o levaram para tarefas e para esclarecimentos de outra natureza em outras esferas, enquanto Raquel e alguns amigos espíritos vinculados a ela pelo coração se ligaram a ela. André Luiz resolveu, portanto, segui-la, acompanhar esses encontros em detrimento de acompanhar Adelino, né? E Raquel é acompanhada, portanto, por André Luiz, e André Luiz nota uma coisa que ressalta aos seus olhos, que era a emancipação espiritual de Raquel, quando Raquel se desvinculava do corpo, ao qual ela se mantinha ainda ligada, mas se desvinculava relativamente, parcialmente, e Sigismundo também se desligava da matéria do seu futuro corpo, né? Do zigoto, do embrião em desenvolvimento. Ambos se desligavam, né? Mas o curioso que André Luiz chama a atenção é que Sigismundo perispiritualmente estava vinculado ao perispírito de Raquel. E Raquel carregava-o nos braços na condição de mãe que carrega um recém-nascido, por exemplo. Então ambos se desligaram dos seus corpos, das suas matérias, mas ambos perispiritualmente se encontravam vinculados para além da matéria. Essa informação é muito interessante. André Luiz, então, desemboca na conclusão, nas suas conclusões, quando fala dos sacrifícios orgânicos de Raquel, né, chama a atenção para isso, dizendo que na gestação ela experimentava alguns desafios orgânicos e que para ele vê-la naqueles sacrifícios, aos seus olhos, ressaltava mais ainda a missão sublime dela, a tarefa da maternidade e, por extensão, podemos dizer, a missão gloriosa da mulher. Allan Kardec, em uma época muito machista, de muito preconceito e de visão limitada a respeito do feminino ainda, em pleno século XIX, quando às vezes a própria religião tradicional não considerava homens e mulheres em par de igualdade, ele teve a coragem de, no capítulo Lei de Igualdade, terceira parte de O Livro dos Espíritos, abordar a igualdade do homem e da mulher. E em determinado momento ele pergunta: então quer dizer que a missão do homem, a missão da mulher é tão importante quanto a do homem? E as entidades espirituais respondem: é até maior, porque é por ela que toda a humanidade se ensaia os primeiros passos. É através da mulher que a humanidade inicia os seus primeiros passos. Toda criatura vivenciou o ingresso na carne, na experiência biológica, por meio do organismo feminino, por intermédio, portanto, da reencarnação. E André Luiz conclui o seu capítulo dizendo: aprendia, extasiado, mais uma lição na esfera espiritual. Como as aves viajoras que sabem buscar longe a penugem suave para o ninho e o precioso alimento para os filhotinhos recém-natos, a alma das mães, devotadas e carinhosas, sabe atravessar grandes distâncias à procura dos elementos cariciosos para a formação do ninho de carne em que um filhinho bem amado deve renascer.